Olá, em continuidade ao vídeo parte número 1, vamos falar sobre as coisas que você deve fazer para evitar a demissão. O que você pode fazer para contribuir com a defesa, para evitar um resultado ruim, ok? Então, vamos continuar esse importante assunto e, como havia prometido, estamos entrando numa série de vídeos inéditos onde eu vou passar para vocês a experiência do meu dia a dia. O dia a dia como defensor, isso ao longo de mais de 30 anos de advocacia. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, sou especialista na defesa do funcionário público, especialmente em processos de sindicâncias administrativas disciplinares. Eu lido com a parte disciplinar, em juízo inclusive. Se você quiser saber mais um pouco sobre tudo que a gente faz, qual é esse trabalho que a gente faz e o que a gente não faz também, né? Que é importante, muita gente me procura para falar sobre quinquênio, sobre férias, eu não mexo com essa parte. Então, saiba o que a gente faz no site www.projudice.com.br. É um site nota 10, onde você tem lá também todos os vídeos que tem aqui no canal. Bom, eu já havia, em continuidade ao vídeo então, eu já havia revelado no vídeo anterior, né? Que fui procurado por familiares de um jovem que foi preso em flagrante pelo crime de roubo à mão armada. Eles roubaram um casal que estava namorando dentro do carro em uma pracinha pública. Contei também que no momento do crime já era noite e uma pessoa passeava com um cachorro e viu quando dois homens se aproximaram do carro e apontaram uma arma, né, para o casal, entrando e partindo com o carro. Junto com as vítimas, todos os 4 partiram. E que para azar dos miliantes, uma viatura da PM passava por ali, quase no mesmo instante, e o homem do cachorro parou a viatura e falou: olha, aquele carro que está correndo ali, ó, ele foi roubado, tem 2 pessoas lá e parece que estão armadas. Então, a PM foi em perseguição, e os 2 ocupantes, os miliantes do carro, jogaram as armas pelo vidro, né? Armas que foram apreendidas depois pela polícia, né? Eles fizeram isso para escapar da qualificadora. E os roubadores então foram presos em flagrante delito. E na delegacia de polícia ficaram calados, não deram a versão deles, nada disseram, né? Utilizando então o direito ao silêncio. Então, nesse vídeo agora, né, eu vou dar o desfecho, mostrando para vocês que a mentira, que a avilta, ela entrega ao processo um desfecho lamentável. Então, pasmem todos vocês, pode, boca aberta mesmo, todos vocês, qual foi a versão dada pelo Corréu. Então, enquanto eu fazia um pedido de liberdade provisória, né, baseado no quê? Exclusivamente nos elementos legais, como o réu possuir residência fixa, residir no distrito da culpa, possuir uma ocupação lícita, e dentre outras coisas. E enquanto eu já alertava a família que nesses casos de violência e grave ameaça, dificilmente, quase que impossível, para não dizer impossível, né, que aquele rapaz, aquele réu seria colocado em liberdade antes do dia do interrogatório, né? Por quê? O juiz não solta ninguém antes de olhar para ele e saber, a não ser, né, em casos absurdos, de ilegalidade no flagrante, e o que não era aquele caso. Bom, enquanto eu fazia isso aí, o defensor do coautor soltou a seguinte pérola. É uma pérola defensiva ao juiz da causa criminal. Ele peticionou para o juiz dizendo o seguinte: que os acusados estavam em um ponto de ônibus do outro lado da rua, onde o carro estava parado, né? Eles estavam ali aguardando uma condução, o ônibus passar para ir para uma festa. Quando o meu cliente, né,
atravessou a rua e caminhou em direção ao veículo das vítimas, né? Isso tudo o advogado dizendo para o juiz. E depois de se debruçar e conversar algo que ele não ouvia, lógico, ele estava distante com aquele casal, o meu cliente então fez um sinal, né, com a mão para ele, dizendo: pode vir que nós ganhamos uma carona, eles vão dar uma carona para a gente, eu conheço eles aqui, pode vir. Então, né, o cliente desse advogado, sem nada saber, nada de assalto, não sabia nada disso, né? Sem ter visto nada, arma, nada, entrou sem suspeitar de nada, entrou no carro que partiu com todos. E logo em seguida, para surpresa, ele até ficou surpreso, foi parado pela polícia e ambos foram presos. Eu confesso que quando eu li aquilo ali gravado no processo, eu fiquei com aquela chamada vergonha alheia. Vergonha alheia, né? Para quem não conhece, é aquela vergonha que você sente de uma outra pessoa fazendo algo que é tão absurdo que você fica com vergonha por ele, né? E eu fiquei aqui imaginando, né, o que um magistrado, o que um julgador estaria pensando sobre essas bobagens ditas por um advogado, por um colega de profissão, por um semelhante, né, em nome do cliente dele, que diga-se, esse cliente nada dissera na delegacia, ele não foi o cliente que inventou essa versão. Porque o réu, quando fala na delegacia, às vezes ele fala umas bobagens, umas coisas que não tem a ver mesmo, é coisa absurda, né? Mas ele tá ali, ele tá nervoso, ele tá acuado, então o cara, às vezes fala, né, o que não deve falar. Mas isso não partiu de quem? Do defensor, né? Ou seja, uma tese mirabolante para quê? Para escapar de tudo. Olha, se não fui eu, não tenho mais nada com isso. Então, ainda que o cliente tivesse dado essa versão na delegacia de polícia, eu mesmo não ousaria a repetir isso para um juiz. Por quê? Você veja como tudo se liga, né? Por quê? Eu estaria ciente de quê? De que isso aviltaria a inteligência do juiz. Isso prejudicaria a causa, né? Uma causa que me tinha sido confiada, né, para que eu defendesse. Então, o que eu quero passar para você com esse exemplo, embora seja absurdo, né, é fático, é real. O que eu quero passar para você, então, com esse fato real, né, na minha carreira, é que muitas coisas absurdas, ou melhor, que todas as coisas absurdas, que coisas absurdas não devem ser ditas. Isso é motivo de chacota, e essa versão que avilta a inteligência do julgador apenas dificulta a defesa técnica. Então, você deve entender também que uma versão a ser apresentada ao julgador, quando o advogado escolhe uma versão para ser apresentada ao julgador, ele deve discutir muito essa versão com o cliente dele. Por quê? O cliente é que vai passar a primeira parte da versão através aonde? No interrogatório. Então, o advogado é que vai ver, que vai escolher essa versão. Não é o cliente que vai escolher, falar o que ele quiser. Então, o advogado que é técnico, ele deve levar em conta todo o conjunto probatório. Presta atenção, todo o conjunto probatório. Não é falar bobagem, tudo que está lá. Ele deve levar em consideração o conjunto probatório presente, ou seja, aquele que está nos autos, e o futuro, ou seja, provas que se imagina, né, que sejam viáveis e que deverão ser produzidas nos autos durante a instrução criminal. Muito certo que hoje em dia o rito processual criminal, o réu fala no final, como é mais correto. Mas em muitos processos, a maioria dos processos administrativos disciplinares tem um rito diverso, que é onde ele fala antes, né? Então ele deve levar em consideração
aquelas provas que possivelmente poderão ser colacionadas aos autos. Por exemplo, entrega de imagem de câmeras. Hoje em dia, onde você faz assim, tem alguém te filmando. Você virou para lá, tem alguém te filmando. Será que não tem filmagem para a gente negar a autoria e depois aparecer ele lá fazendo a coisa? Né? Então, coisas como isso, coisa como oitiva de testemunhas que ainda não compareceram aos autos, nós estamos no início do processo, né? Laudos periciais, dependendo da causa, dentre outras coisas. E se esse conjunto inseparável de provas não indicar a negativa de autoria, jamais ela deverá ser proposta. E agora eu vou te mostrar por quê. Tem cliente que demora para entender. Mas por que eu não vou negar? Eu quero negar, doutor, eu quero negar. Calma, vamos lá, né? Vamos conversar. Então, já disse que tudo isso daí tem que estar concatenado, tem que estar ajustado. Por quê? Presta atenção agora. Quando você nega a autoria de um fato, nega. Eu nego que isso tenha acontecido, ok? Aí então você parte por tudo ou nada. Tudo ou nada. Como assim tudo ou nada? Você não pode alegar que o fato não aconteceu e depois ter uma alternativa. Mas, excelência, não aconteceu, tá? Mas se tivesse acontecido, teria sido porque o acusado, naquele instante, passava por um problema sério de saúde ou porque ele tinha excesso de trabalho na repartição pública, né? Como fazer isso? Você não pode dizer que não agrediu uma pessoa, mas se tivesse agredido, seria porque você primeiro levou um tapa da cara dessa pessoa. Ela te deu um tapa. Mas não fui eu, tá? Mas se tivesse sido eu, é porque eu levei um tapa na cara. Então é lógico, né? Tá na cara que você não pode fazer isso. Então, quando você nega a autoria, você despreza todos os outros meios de defesa. Então, a negativa de autoria é nota 10, é 1000, é nota 1000. Quando você tem a plena convicção de que não existem provas contrariando aquilo. Né? Por exemplo, estão dizendo que a pessoa A foi responsável pelo atropelamento de uma pessoa. Puxa vida, onde foi? Quando foi? Quem estava presente? Tinha câmeras? Na sequência do trajeto, ele está dizendo que não foi, que aquele dia ele não estava lá, ele estava em outra cidade. Mas, puxa vida, tem uma avenida cheia de câmeras lá na frente. O pessoal vai procurar, né, ver se ele passou. Se uma câmera pegar o carro dele naquele instante, e ele falou que ele está em outro bairro, em outra cidade, em outro lugar, acabou. Acabou a defesa, acabou a tese. Acabou, porque todo o resto que ele falar vai ser tudo mentira, entendeu? Então, para uma defesa de sucesso, se a tese negativa for forte e consistente, tudo bem, nota 1000 porque você vai livrar o cliente de tudo. Então, nota legal, nota 1000. Mas se essa tese for fraca, inconsistente, digamos assim, impossível de prever as provas que virão, é preferível você utilizar uma gama, um conjunto de outros caminhos que a negativa, né, como eu disse aqui em cima, aqui agora, não permitiria. Como, por exemplo, demonstrar que o cliente não agiu com dolo, com vontade, mas com culpa, né? Em uma das modalidades. Puxa, ele foi imprudente, ele não sabia fazer aquilo direito. Ele não conhecia direito aquela documentação, ele não sabia como agir. Ele agiu com imperícia. Ou ele foi negligente, ele deixou por uma série de razões. Puxa vida, a vida dele pessoal andava mal, ele estava doente, ele estava com excesso de trabalho, então ele acabou sendo negligente. Mas, como eu disse, não houve intenção, não houve dolo. Né? Ou ainda poderá, dependendo do contexto, né, em que o fato se deu, alegar um motivo de força maior ou um caso fortuito.
E pode ainda, né, apelar pelos antecedentes do acusado, né, vida pregressa, dizendo que aquilo foi um fato isolado na vida dele. E até mesmo invocar o princípio da dignidade humana, asseverando que a pena máxima de demissão não seria justa, né, para aquele caso. Seria uma pena deveras desproporcional, né, pelo ato que ele praticou, né, e que aquilo aviltaria também a esperada justiça, ok? Bom, pensa nisso, nunca faça uma bobagem de contar historinha besta para juiz, para procurador de estado, para pessoas que têm gabarito, elas vão se sentir ofendidas, ok? Então, vamos lá em frente então. Outra coisa que você pode e deve fazer para uma defesa de sucesso é o quê? Não tentar interferir no trabalho do seu defensor. E aí, não existe aquele, ai, tô ofendido, ai, porque fui falar, que não sei. Você deve conversar, sim, com o advogado. Eu converso com todos os meus clientes e faço eles entenderem que ele me contratou, ele está pagando um preço pelo meu trabalho e eu procuro primeiro demonstrar para ele que eu conheço aquilo, para deixar ele tranquilo, né? Para quê? Ele possa diferenciar o que é contribuir com a defesa, que é tudo isso que eu já falei, olha quanta coisa que você pode e deve fazer, e não interferir. Então vamos ver qual a diferença de contribuir e de interferir. Contribuir significa ser diligente em conseguir documentos solicitados pelo defensor, conversar com discrição com possíveis testemunhas do jeito que for orientado a fazer, né? Sabendo delas, no que elas podem ajudar, o que essas pessoas poderão dizer. Informar com sinceridade ao defensor como os fatos realmente aconteceram, sem mentira. Você vai mentir para um advogado? Eu costumo falar, a primeira coisa que eu falo para o cliente, antes dele me dar a versão dele, eu falo assim, ó, se você entrar num médico e disser para o médico assim, disser para o médico, olha, doutor, eu estou com dor de barriga, mas se você de verdade estiver com dor de cabeça, o que ele vai fazer? Ele vai te dar um remédio para dor de barriga, você vai sair de lá com a dor de cabeça do mesmo jeito. Então você não mente para médico. E você não mente para advogado, né? Por quê? Se você falar a real, a verdade, você possibilita a ação do advogado para que ele possa aquilatar, né? Ele possa ter um conjunto de sensações, né? Das ações que ele deve tomar para evitar a possibilidade de que algo surja de surpresa no processo e revele a verdade escondida, né, pelo acusado, que nem mesmo o advogado conhece. O cliente mente para o advogado não sabe a real, né, imagina que o cliente de fato seja inocente. Então, por que uma pessoa faz isso? Por que um cliente faz isso? Ele fica com medo de que, dizendo a verdade, o advogado perderia força para defendê-lo. Então, ele compara a pessoa dele com a pessoa do advogado, o mesmo sentimento. Ah, se eu falar que eu sou culpado, o advogado não vai acreditar em mim, ele não vai fazer uma boa defesa. É melhor eu enganar ele e dizer que eu sou inocente, porque aí ele vai defender um inocente, ele vai dar o sangue. Nada disso, nada disso. Esquece isso. Esquece isso. Por quê? Num dia de uma oitiva de testemunha, ela vai falar coisas ali que você desconhece, porque o teu cliente não falou a verdade. Imagina uma cena, qualquer uma cena. Olha, doutor, naquele dia aconteceu assim, assim, assim. E chega uma testemunha e fala, naquele dia, né? Ele estava acompanhado de fulano e beltrano e ele fez isso, isso e aquilo, e você não sabia disso, então o juiz vem, chama aquela fulano e beltrano, a tua versão já foi pro brejo. Então, né, não se mente para o advogado. Então, outra coisa. Então, vamos lá. Agora vamos fazer assim, tem outras e outras coisas. Vamos fazer assim agora
um parâmetro sobre o que é interferir. Interferir é dizer ao advogado como ele deve fazer a defesa. Interferir é exigir providências do advogado que ele não tomaria. Não tomaria. É tentar exigir que o advogado converse com testemunhas para que elas prestem um falso testemunho. E somente um advogado inexperiente ia entrar nessa fria. Iria fazer coisas que ele não faria, iria escrachar o papel dele de advogado, rasgar o diploma, rasgar a carteira de advocacia. Porque se você contrata um advogado, você espera que ele que vá, né, à frente da sua causa. É ele que conhece o direito e é ele que conhece como atuar, ok? Então, testemunha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para te mostrar na prática. Testemunha, o advogado pode fazer o quê? Conversar com o cliente, que a testemunha é conhecida do cliente, não do advogado, e fala, ó, se a tua testemunha soubesse, por acaso, que isso assim, assim, né? Se ela soubesse, essa seria uma boa testemunha. Vai lá e pergunta se ela sabe. O resto deixa por conta dele. Sabe por quê? A testemunha, você imagina você aqui, ó, tô aqui assim, ali tá o juiz, ali tá a testemunha. Eu não sei como é o proceder dessa testemunha. Um advogado mal formado, mal informado, vai lá, ó, falar para a testemunha. Você vai falar isso, isso, aquilo. Tem testemunha que vai lá e é capaz de falar isso, aquilo outro, olhando para a cara do advogado. Tipo, ainda faz assim, ó, será que eu falei certo? Né? Então, é muita inocência isso, entendeu? É muito amadorismo, ok? Então, isso é interferir, tá? Você quer ver uma outra coisa que interfere e atrapalha? Questionar a todo instante as teses de defesa. Tentar colocar o advogado no mesmo patamar emocional, né, em que o acusado se encontra. Ou seja, totalmente fora do controle. Eu acho que o doutor não está muito preocupado porque, puxa vida, doutor, o que o senhor acha, hein, doutor? O senhor acha que eu vou ser absolvido? Olha, existe um limite, né? Dentro da normalidade, né? Você vai mandar um WhatsApp meia-noite para o teu cliente e ele vai ficar pensando em você. Fala, puxa vida, esse cliente realmente, né, está preocupado com a causa. Ele não vai pensar isso naquele instante. Ele vai pensar que você está atrapalhando até a vida pessoal dele, né? Onde ele deveria estar com a saúde perfeita, dormindo bem, dormindo tranquilo, esquecendo das causas no momento que deve esquecer. O advogado deve esquecer das causas quando ele vai para a casa dele e trabalhar a todo pique quando ele vai trabalhar, quando ele vai para o escritório. Isso é saúde emocional de quem vai defender você. Então, entenda essas coisas. Eu disse a você que você não leria em um livro as coisas que eu ia dizer aqui. E repito isso, porque essas coisas só se aprende na prática. Infelizmente, muitos colegas passam uma vida inteira e não conseguem aplicar as lições, permitindo que os seus clientes interfiram e prejudiquem quem? O advogado? Não, a causa, a própria causa. Aprenda que a advocacia é algo de muita confiança. Medicina é algo de muita confiança. Você entrega a sua vida na mão do médico. Na advocacia, você entrega a sua liberdade, você entrega o seu emprego, você entrega uma série de bens, né, que não são alienáveis. Então, vai lá a dica. Antes de contratar um advogado, tá? Saiba sobre ele. Saiba sobre o seu trabalho. Procure informações, quem é, vai lá no Diário Oficial, procura saber, esse advogado ganha muitas causas, né? E após a contratação, uma contratação consciente, não fique testando as habilidades do advogado, com perguntinha, com coisa, interferindo no seu trabalho. Isso só vai te prejudicar. E com isso eu não quero dizer que um bom advogado não tem que conversar com o cliente. Tem que conversar e muito.
tem que tirar todas as dúvidas e tem que olhar no olho do cliente e falar assim, ó, a tua missão agora é contribuir com as coisas que eu te pedir, cumprir as cláusulas do nosso contrato, fazendo a sua parte, e deixar que eu faça a minha parte. Eu vou te orientar, então daqui por diante o problema é meu, já não é mais teu. Então eu quero que você vá para a sua casa e lá você repouse e você descanse. Agora a causa é minha, é meu problema. Dá para entender isso? Isso é fundamental. Eu tenho clientes aqui que, olha, é incrível a estatística de coisas boas que surgem. Clientes com problemas sérios, quando escutam isso, falam, graças a Deus, doutor, agora eu não quero saber mais de processo. E a coisa vai e corre direito e corre certa. Ok? Bom, vamos lá. A próxima coisa que você deve fazer é, então, confiar e não interferir. Seguir as orientações, né? Então, isso não significa que você não possa saber sobre o andamento da sua causa em todos os momentos importantes e oportunos. Ok? Outra medida importante, nunca procure vítima ou testemunhas para conversar sobre a causa ou qualquer outro assunto que não seja aquele por uma obrigação funcional. Isso aqui ligado ao funcionário público. Se fosse na área criminal, que a gente também atua defendendo os funcionários públicos, né, em crimes próprios, seria, né, de qualquer testemunha, de se afastar de qualquer forma, já que você não tem necessidade de conversar com essas pessoas. Então, qualquer coisa que você tiver que fazer nesse sentido, converse com o seu advogado. Doutora, a testemunha está me procurando aqui, ó. Ela me mandou um WhatsApp aqui e tal, me perguntando o que eu vou dizer lá no dia. Eu não disse nada, eu fiquei quieto, eu quero saber do senhor, o que eu faço? Isso sim, não vai falando bobagem lá, porque está tudo documentado. Amanhã ou depois ela vai lá em juízo e fala assim, ó, ele estava falando aqui para mim o que eu tinha que falar, ó, tá vendo? Problema, vai perder a causa. Então, assuntos como esse, assuntos desse naipe, nós vamos, né, passando para vocês aqui no nosso canal. Encerramos por aqui e a maior lição que fica nesses 2 vídeos que você vai assistir aqui, eu vou deixar o link desse vídeo aqui para você ver o primeiro, porque tem uma ordem, vai lá ver o primeiro. A lição então que fica nesses 2 vídeos é que tudo o que se passa em um processo disciplinar ou num processo penal é que o bom senso deve sempre estar presente acima de tudo. Direito é bom senso, direito é bom senso, pense nisso sempre, tá? Então, um grande abraço e não se esqueça de curtir e recomendar esse vídeo. Para você não custa nada, você vai lá, pum, clica ali no positivo, curte, vai lá, compartilhar, manda para algumas pessoas que você conhece, que você gosta e que você tem intenção de ajudar. Então para você, como eu disse, não custa nada e ainda ajuda outras pessoas. E para nós, eu vou te falar, para nós é muito importante. Então é o lugar onde a gente pede as coisas, é importante. Por quê? Faz o canal prosperar. Então, saiba então que nós teremos conteúdos inéditos, então se inscreva no canal. Pum, se inscreve lá, clica no sininho para você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.